Se eu considerar, portanto, o que se passou, digamos, com a vasta maioria da população, houve uma mobilidade social ascendente e uma redução da desigualdade nas relações, por exemplo, entre o que se passou entre os 10% e os 50% mais pobres. Mas essas transformações vão ocorrendo progressivamente, mas elas começam e vão se desfazendo logo depois de 2015, com a desaceleração do crescimento econômico. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Galo e hoje vamos falar sobre desigualdade, um tema oceânico, né? Vamos ver se a gente não morre afogado até aqui, porque tem tanto assunto, tanta perspectiva e tanta questão para a gente tratar nesse tema da desigualdade, que falar sobre isso em 40, 50 minutos não vai ser fácil, né? Só colocando um contexto rápido, a gente passa hoje no mundo por uma explosão tanto de desigualdade, especialmente nos países ricos, quanto de estudos sobre desigualdade, né? E obviamente, essa explosão de estudos está diretamente ligada ao drama da desigualdade, né? Então, para falar sobre esse tema, a gente traz hoje aqui, recebe aqui no programa dois grandes conhecedores, dois grandes estudiosos do tema, que são a Célia e o Carlos. É uma honra para a gente poder conversar com eles, é uma alegria, e tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo aqui bem interessante sobre esse tema. Eu vou passar para a Célia falar um pouquinho do que ela anda aprontando recentemente, ou mais longínquamente, como ela preferir, para o Carlos também, e daí a gente já mergulha aqui na discussão. Sejam muito, muito bem-vindos. Então, boa tarde, eu queria agradecer o convite para participar desse podcast super simpático, além de importante, né, discutir desenvolvimento realmente é da hora, né? E, bom, eu queria dizer que eu sou professora de Política Social da UFRJ, do Instituto de Economia. Eu também sou titular da Cátedra de Desigualdade lá do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ. Então, já deu para ver que o meu tema de pesquisa central é desigualdade, né? Eu também trabalho com política social e tenho muito interesse em comparar estados de bem-estar, né, de todos os países avançados em desenvolvimento. E, ultimamente, eu tenho trabalhado muito com a questão dos serviços sociais públicos, assim, como uma perspectiva interessante para a gente pensar desenvolvimento e estado de bem-estar. Vou falar um pouco sobre isso, imagino, através das perguntas que você deve me fazer, Paulo. Boa. Passar a palavra para o Carlinhos. Só 49 perguntas aqui, fica tranquilo. Tranquilo. Bom, eu também, boa tarde a todos, eu agradeço o convite, eu acho que é sempre um prazer partilhar e discutir essas questões, embora, como o Paulo falou, questões muito amplas e tal, mas eu acho que é sempre bom a gente levantar pontos e despertar algumas questões. Bom, minha história é o desenvolvimento econômico e social há muito tempo, sou professor titular do UFRJ, do Instituto de Economia, tenho trabalhado com essas áreas e tentando sempre articular de um jeito ou outro, seja através das estratégias de crescimento, seja através das políticas públicas, as conexões entre desenvolvimento e distribuição, que não são conexões nem triviais, não são simples, são muito debatidas em toda a literatura. Mas recentemente eu ando, mais recentemente nem tanto assim, já faz algum tempo que eu tenho trabalhado sobre a China e o que está acontecendo lá, e esse é um tema extraordinariamente importante também, não é? Quer dizer, na China e, ao mesmo tempo, se reproduz um padrão de desigualdade muito elevado, mas o que isso significa, etc. Enfim, esses temas são muito centrais, mas compartilho da preocupação fundamental que o Paulo levantou aqui, em que nós estamos vivenciando hoje na economia mundial uma questão extraordinariamente importante, politicamente preocupante, que é digamos, a expansão da desigualdade social. Enfim, eu acho que esses são os temas que a gente pode aqui trazer, Paulo, na medida das questões que foram levantando. Legal. Bom, existem mil maneiras de começar a falar sobre isso, mas minha sugestão é começar pelo Piketty. O Piketty acabou virando um símbolo de toda essa discussão. Ele, obviamente, nem foi o primeiro e o único, nem certamente foi o mais importante, mas ele acabou virando meio simbólico, né? Aliás, como diria o Jung, o simbólico é mais real do que o real, né? Então, por algum motivo, ele mobilizou e despertou, né, um movimento até mais de mídia e de não economistas, enfim, criou uma onda, né, em cima dessa discussão da desigualdade. Então,
Se a gente pudesse começar falando um pouquinho não obviamente só dele, mas desse renascimento, por assim dizer, de estudos de desigualdade, ou dessa onda de trabalhos de desigualdade. Célia, você que tem olhado bastante esse tema, acho que poderia ser uma entrada aqui para a gente começar a falar, né? Sem dúvida, acho que é um ponto de partida super importante, né? Pensar assim na reflexão do que o Piketty traz, na documentação, principalmente, né, que ele faz da evolução da desigualdade, pensando numa longa duração, né, séculos e vários países, e ele consegue realmente documentar a evolução da desigualdade econômica, não só a desigualdade de renda, mas também a desigualdade de riqueza. Né? O livro é muito rico assim, em informações desse tipo, e começa assim, a gente levantar algumas hipóteses, que eu acho que tem algumas ideias, né, por trás de todo aquele levantamento empírico que ele faz muitíssimo detalhado, sobre por que a desigualdade está aumentando, né? E por que, então, a gente tem esse mal-estar da desigualdade ultimamente, né? Uma coisa que, pelo menos, talvez nos últimos 20 anos, essa coisa tenha começado a despertar, né? E ele coloca, assim, algumas coisas que eu acho que é interessante a gente começar a pontuar aqui na nossa conversa, né? Então, primeiro, faz essa documentação da evolução da desigualdade numa perspectiva longa, que chega a abranger 2 séculos, 20 países, e ele conclui que houve o retorno da desigualdade nessas últimas décadas, principalmente quando a gente olha para o que ele chama de retorno do capital, né? O capital se torna muito importante, cada vez mais importante, quase num nível tão importante quanto era na virada do século XIX para o século XX, e se concentrando muito, né? Um aumento também da desigualdade da renda do trabalho, aqui ele chama a atenção para o fenômeno dos superexecutivos, né? E também o aumento da parcela do capital na renda nacional, que é a famosa desigualdade social, funcional, né? Funcional da renda. E por trás desses movimentos estaria, então, o desmonte de várias coisas que foram instituídas durante o século XX, como, por exemplo, a legislação trabalhista, a legislação tributária, com muita tributação progressiva, várias políticas regulatórias que voltaram para trás, nacionalizações, regulamentação do mercado financeiro e imobiliário, enfim, um conjunto bem amplo de instituições que foram intervenções típicas do século XX, pelo menos até o final da década de 70, e que respondiam, né, como ele mostra no livro, a desastres como, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola, a Grande Depressão e guerras mundiais. É basicamente uma explicação política da dinâmica da desigualdade, né, que ela começa então a aumentar quando você retira todas essas intervenções que tinham sido feitas ao longo do século XX. E ele tenta, então, diferenciar essa explicação de uma explicação que a gente poderia dizer mais econômica, que é a ideia de que a desigualdade aumentou porque, por exemplo, você teve uma revolução tecnológica e tem a questão de que a educação correu devagar, a tecnologia foi muito lá na frente, isso aumentou os prêmios relacionados à educação, à qualificação e produtividade. E ele diz que não, que a hipótese política parece para ele melhor, tem um conteúdo, é mais robusta, né, em termos de explicação. E o teste para ele é histórico-geográfico. Quer dizer, antes, né, ao longo do século XX, era capitalismo, agora também é capitalismo. Em vários lugares onde a desigualdade não aumentou tanto, também é capitalismo, tanto quanto em outros onde ela aumentou tanto. Então, se o capitalismo é o denominador comum, né, essa diferença de redução ou aumento da desigualdade, ela só pode ficar por conta mesmo de políticas e instituições distintas, né, mais ou menos regulação. Tá? Depois a gente pode conversar um pouco sobre as implicações dessa análise para o caso brasileiro. Eu até queria trazer aqui para o Carlos, colocar uma perspectiva do mundo rico e do mundo... Eu não sei mais nem como falar, para te falar a verdade, viu, Carlos? Não sei se é mundo em desenvolvimento ou desenvolvido, se é primeiro mundo ou terceiro mundo, se é rico ou pobre, mas enfim, ou se são nações emergentes e nações desenvolvidas, mas trazer essa questão aqui para o contexto de que, num certo sentido, a minha visão é que o aumento da desigualdade nos países ricos acabou trazendo o tema à tona, porque desigualdade em país pobre e emergente como o nosso, a gente, entre aspas, já está acostumado até, quer dizer, esse é o dia a dia, né? Agora, nos países ricos, né, começou a surgir algo preocupante, né? Então, eu queria te perguntar, até que ponto você acha que essa onda de voltar a estudar a desigualdade tem a ver com processos do que está acontecendo nos países ricos, e como é que você faz essa leitura do que acontece nos países ricos e nos pobres, e como é que a gente compara isso hoje, né? Então, Paulo, você tem toda a razão no sentido de levantar a questão da desigualdade nos países pobres sempre existiu, quer dizer, não tem nenhuma novidade especificamente. A novidade do tema da investigação
fundamental aí, mais recente, diz respeito às transformações nos países ricos. Quer dizer, não custa lembrar que o chamado a idade dourada do capitalismo do pós-guerra, quer dizer, no período dos anos 50 até os anos 80, havia um conjunto de instituições fundamentais que a gente consolidou na ideia do Estado de bem-estar social, quer dizer, com uma provisão de bens públicos, serviços e apoios, aposentadorias, elementos universais, que, ao lado de uma política, digamos, keynesiana, no sentido de focar no pleno emprego como um elemento fundamental, isso, inclusive, tinha como base fundamental, isso é um pouco que a Célia estava comentando em torno do Piketty, de que um certo comprometimento político. Esse comprometimento político tinha a ver com o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, num determinado sentido, e também com o fato de existir a União Soviética, quer dizer, como um contraponto, digamos, a um socialismo que tornava, digamos, um compromisso social-democrata e, de certa maneira, uma distribuição em que os salários cresciam para e passo com a produtividade, etc. Esse era um compromisso fundamental, que é político e que é econômico também, que, de alguma maneira, estávamos ali num processo de reconstrução e expansão da industrialização, puxando o desenvolvimento econômico e com características específicas distributivas. Bom, esse arranjo, essas políticas, eles entram em crise já no final dos anos 60, com explosões de greves e uma contestação que leva, digamos assim, a uma queda da parcela dos lucros. Essa redução da parcela dos lucros nos principais países da OCDE e, posteriormente, nos anos 70, a alta inflação decorrente do preço do petróleo, quebra do acordo de Bretton Woods, isso criou também os pretextos para mudar o foco da política econômica fundamental. E essa mudança vai na direção de a priorização da inflação e a austeridade fiscal e a moderação salarial como âncoras dessa nova estrutura, digamos, das relações capital-trabalho que vão sendo construídas. Então, essa vai ser a revolução que vai, em geral, o que a gente chama de neoliberalismo, quer dizer, como uma nova abordagem, uma reorganização das relações do capital com o trabalho e do mercado com o Estado na direção mais favorável, quer dizer, aos capitalistas, aos empresários, e tendo como um dos aspectos fundamentais, que depois a gente pode até explorar, mas, enfim, essa foi um elemento central, tanto da Margaret Thatcher lá na Inglaterra, quanto do Ronald Reagan nos Estados Unidos, quer dizer, o enfrentamento ao movimento sindical, o enfrentamento aos trabalhadores. Essa circunstância vai se afirmando, e nos anos 90, e sobretudo depois, com o declínio e a ruptura total da União Soviética, quer dizer, a ideia de que você não tem uma alternativa ao socialismo. Então, as concessões que o capital fazia ao mundo do trabalho vão sendo diminuídas progressivamente. E isso cria um mecanismo fundamental que vai engendrar as possibilidades do mundo que vivemos. Redução dos impostos, de um lado, moderação salarial, de outro, desvínculo do comprometimento das políticas econômicas com pleno emprego, também vão estabelecer. Estes elementos vão gerar uma corrosão nas características macroeconômicas institucionais que geravam um mundo mais equilibrado entre capital e trabalho e distribuição nos países centrais. Mas nos países centrais, nos países periféricos, a realidade era toda outra, como a gente depois pode até falar. Boa. Célia, como é que você enxerga essa questão para países emergentes e para o Brasil? Ou seja, será que alguma coisa mudou por conta do estudo e do aumento da desigualdade nos países ricos? Ou a gente continua com os mesmos desafios e com os mesmos problemas de sempre, né? Como é que isso bate aqui para a gente? Qual a leitura que você faz disso, né, de Brasil e de desigualdade no mundo emergente hoje? Então, vamos lá, pensando então um pouco a repercussão do Piketty, né? Para a gente repensar a nossa história da desigualdade. Eu acho que seria talvez um ponto de partida interessante.
Então, bom, em termos de dados, né, a gente não tem dados muito bons assim, para a gente pensar a longa duração no Brasil. Né? Tem um livro do Pedro Sousa sobre a história da desigualdade que faz um esforço bem grande, recua até a década de 20, do século 20, mas ele mesmo reconhece que os dados são ruins, não são tão bons quanto mais você recua no tempo, realmente não dá para fazer, sobretudo em relação à riqueza, a coisa fica mais complicada ainda, né? O que a gente percebe, né, dentro dessa limitação aí empírica que a gente tem, é que o Brasil, como outros países da América Latina, ele não passou por esse período que é chamado na literatura de Great Leveling, né, esse nivelamento, né, que teve ao longo do século XX nos países ricos. Né? A gente não passou por isso, mas a gente pode observar que alguns períodos tem toda uma discussão que a gente pode fazer até por que isso não aconteceu. Né? Eu até tenho umas hipóteses assim, sobre... a gente teve um processo de crescimento econômico que, quer dizer, a gente crescia muito, crescia pouco, e o Gini estava sempre aumentando. Né? Então, não havia uma associação clara entre crescimento e desigualdade. A coisa começa a mudar quando a gente tem a redemocratização e, principalmente, quando você começa a ter governos que têm uma agenda redistributiva mais explícita. Né? E aí, a partir desse foco, a gente pode observar que, em alguns momentos na história brasileira, eu acho que até pouco valorizados pela literatura, a gente teve uma retração interessante, principalmente o período da chamada democracia limitada, né? Entre 1946 e 1964, em que a gente parecia que ia entrar na onda mundial de redução da desigualdade. A gente vê isso um pouco nos dados do Pedro e do Marcelo Medeiros sobre a parcela dos 1% mais ricos, né? O que acontece com essa parcela nesse período. Então, tem uma redução consistente aí nesse período entre 46 e 64, dessa parcela da renda dos mais ricos, 1% mais ricos, usando dados, inclusive, de imposto de renda. E esse movimento de redução consistente, né, que acontece ali naquele período, ele foi abortado com o golpe militar e o regime militar. E, basicamente, o que eu fiz uma associação aqui, meio livre, né, dessa redução com coisas como o salário mínimo, com uma grande valorização, né, que tem a partir de 1950, tem vários momentos, inclusive na véspera do golpe teve uma valorização super importante do salário mínimo, e também tributação progressiva, né? Teve aumento de alíquotas, das alíquotas máximas de imposto de renda super importante nesse período. Elas chegam até 65%. Né? E logo depois de 64 tem um tombo, né? Depois do golpe militar tem um tombo dessas alíquotas, o salário mínimo passa por um longo período de desvalorização, como a gente sabe, sem falar em iniciativas que se tentou obter, mas sem sucesso, como, por exemplo, a reforma agrária, né? O movimento de reforma agrária e tal, isso aí não teve nem efeito nenhum, porque não chegou a acontecer. Mas dá para a gente notar que isso bate um pouquinho com essa hipótese mais política do Piketty. Tá? Quer dizer, que se existiria a possibilidade de a gente ter um momento como esse momento eu acho que ilustra muito bem a importância da política. O segundo momento é o momento do início do século XXI, que dura até mais ou menos 2014, em que a gente teve vários programas sociais, mas principalmente, de novo, eu acho que o protagonista aqui desse experimento que a gente teve de redução da desigualdade foi o salário mínimo, né? Uma política de valorização do salário mínimo importante, que, na verdade, ela já começa lá em 1995, mas ela tem uma aceleração aí ao longo do século XXI, e, assim, trabalhos que a gente fez empíricos mostram que foi isoladamente o fator mais importante para explicar a redução da desigualdade. Então, assim, acho que essa hipótese do Piketty, eu acho que ela ajuda muito a gente a entender um pouco o que aconteceu recentemente no Brasil, tá? Inclusive, eu até ia acrescentar e passar para o Carlos que o Brasil, no período em que a gente reduziu a desigualdade ali no início dos 2000, especialmente na era Lula e Dilma, mais até no início, na era Lula, né? O Brasil estava indo na contramão do que acontecia no mundo rico, né? Foi até um negócio meio esquisito ali, porque o mundo inteiro passava por um aumento, uma aceleração de desigualdade, aumento de desigualdade, enquanto que o Brasil estava aumentando a igualdade, né? Então o Brasil meio que começou a destoar, até, né? Acho que seria legal a gente explorar um pouquinho dessa fase, né? Inclusive das hipóteses, né? Que a Célia já começou aqui a dar algumas pistas, né? Como é que você enxerga isso, Carlos? É interessante, sim, mas a gente poderia pensar uma questão que é o seguinte, né? Que os descompassos dos ciclos econômicos e nos ciclos políticos, e como é que o Brasil se insere nessa circunstância. Porque nós vínhamos de uma ditadura, né? E você tem um processo
de passagem para um regime democrático, e, ao mesmo tempo, nos anos 80 e 88, nós consagramos uma Constituição que tinha valores e ideias sociais-democratas, exatamente daquela do estado de bem-estar dos países ocidentais, e que nós aqui tínhamos mal e mal construído. De certa maneira, então, a Constituição de 88 vai ser um marco fundamental na construção de uma nova sociabilidade nessa direção. Por exemplo, a própria unificação com o SUS, a aposentadoria rural, etc. Então, essas transformações que vão se dar nos anos 80, elas digamos, deveriam ser plenamente implementadas nos anos 90, mas isso não ocorre. Não ocorre por conta das circunstâncias macroeconômicas, dos alinhamentos macroeconômicos numa direção mais próxima ao neoliberalismo. Então, ficamos assim como, digamos, uma intenção de reformar numa direção um pouco mais social-democrata, mas que não se implanta progressivamente em seguida. E 10 anos depois, isto é, já no período dos anos 2000, dado um cenário internacional diferente, dado um comprometimento maior, no caso aí do Partido dos Trabalhadores, na direção de implementar a agenda ou, digamos, o compromisso dos anos 80, isto é implementado nos anos 2000. E, de certa maneira, a extensão e ampliação, e, sobretudo, o que a Célia comentou aqui, que eu sou inteiramente favorável, quer dizer, como a recuperação do poder de compra do salário mínimo, que, ao mesmo tempo, é também a base fundamental para a previdência, sobretudo da população mais pobre, e associado com isso também outras transferências sociais. Isto, num contexto de recuperação da atividade econômica, colocou uma massa, digamos, de trabalhadores assalariados, ainda que de baixa renda, mas fora do campo da miséria absoluta, ampliou significativamente, portanto, digamos, um consumo popular, e essa massa que vai, aos poucos, levando neste período, a uma redução moderada, muito moderada, mas uma redução importante da desigualdade, no sentido de que o Gini, digamos, cai. Claro que nas contas, digamos assim, que não levam em consideração a concentração no topo da pirâmide, porque no topo da pirâmide segue a concentração, mas se a gente pegar numa proporção, digamos, que eu acho que o One Sheikh é um economista bastante importante, se refere como a vasta maioria da população. Quer dizer, se eu considerar, portanto, o que se passou, digamos, com a vasta maioria da população, houve uma mobilidade social ascendente e uma redução da desigualdade nas relações, por exemplo, entre o que se passou entre os 10% e os 50% mais pobres. Mas essas transformações vão ocorrendo progressivamente, mas elas começam e vão se desfazendo logo depois de 2015, com a desaceleração do crescimento econômico, com a desaceleração quer dizer, na verdade, o nível de emprego ainda se mantém bastante alto e, portanto, isso leva a uma circunstância que objetivamente, essas circunstâncias só vão mesmo interromper em 2015. Um ponto que talvez seja muito interessante, no sentido de se contrapor à experiência brasileira brevíssima de expansão de algum grau de social-democracia, diz respeito a uma questão que é muito cara ao Piketty, que é a estrutura dos impostos. Porque não foi feita uma reforma tributária que gerasse uma taxação progressiva da renda que pudesse financiar mais a expansão das transferências sociais. Na verdade, a estrutura nossa de impostos é extremamente regressiva, quer dizer, nós não tributamos os dividendos, nós temos um conjunto de características aí dos anos 90 que levaram uma baixa tributação, digamos, seja propriedade, alta propriedade, seja renda. Mas, de qualquer maneira, então, digamos, se a gente pegasse um dos ângulos, quer dizer, da social-democracia, que é o que acontece pós-imposto de renda,
pós-impostos, quer dizer, a nossa ação do Estado brasileiro pós-impostos é muito tênue, e a nossa melhora na distribuição aconteceu antes do imposto. Então, se a circunstância política fosse outra, era o momento agora de consolidar um processo de melhoria da distribuição através de um foco mais centrado no que se passa na estrutura tributária da economia brasileira. Legal, até eu vou aproveitar que você puxou por esse lado do mercado de trabalho, Carlinhos, porque esse é um tema-chave, né? Então, o que a gente teve ali no período Lula foi uma melhor distribuição de renda, muito mais pela força do mercado de trabalho, pela redução do desemprego, pela criação de empregos formais, né? Que é o oposto, né, do que se vê, inclusive agora na recuperação brasileira, que é uma recuperação totalmente baseada em trabalho informal e com desmonte, né, de direitos trabalhistas e questões ligadas à proteção do trabalho. Mas eu queria puxar mais longe a pergunta para você, se ela quer também, isso se observou no mundo rico, quer dizer, como o Carlinhos falava, houve um enfraquecimento de sindicatos, né, no mundo rico, e isso também é uma das causas, né, uma das explicações do aumento da desigualdade. Então, como é que você vê esse fio condutor do mercado de trabalho, da situação do mercado de trabalho, explicando desigualdade? E a pergunta que eu vou te fazer é difícil, hein? São 10 perguntas e uma só. Tanto nos países ricos quanto no Brasil, né? Porque a gente pode fazer a leitura do fio condutor da taxação, né? Que a gente estava fazendo, mas a gente pode fazer a leitura também da proteção do trabalho, né? Claro, claro. Não, esses são os dois calcanhares de Aquiles aqui da questão distributiva, né? Você pegou bem o ponto. Então, outra coisa curiosa, né? Você estava falando que os países ricos estavam ficando mais desiguais, enquanto aqui a gente estava reduzindo a desigualdade, e a mesma coisa a gente pode falar um pouco do mercado de trabalho. Eles estavam desregulamentando o mercado de trabalho no momento em que a gente não estava fazendo isso, né? A gente começou a fazer isso atrasado, a gente entrou na desregulamentação do mercado de trabalho, principalmente com a reforma trabalhista recente, durante o governo Temer, né? Então, isso também é curioso. E é curioso porque também agora o mundo está voltando a pensar na regulamentação do mercado de trabalho. Então, a gente está sempre desalinhado. Uma hora a gente está melhor do que o resto do mundo, outra hora a gente vai atrás. Mas, então, essa questão do enfraquecimento do poder de barganha do trabalho é muito importante para explicar o avanço das desigualdades no mundo, avanço nos países mais ricos, né? Isso tanto é causa do aumento da desigualdade, como também é efeito, né, do próprio aumento da desigualdade. Quando você pensa, por exemplo, que você tem hoje uma polarização do emprego muito maior, porque o setor de serviço é muito importante, né, na estrutura do emprego, e graças a essa polarização fica muito difícil você pensar em uma ação coletiva que vai unificar as duas pontas, né, do setor de serviço, que é o setor de serviço de baixo salário e o setor de serviço de alto salário. Então é difícil você pensar um sindicato que junte esses dois polos, né? A gente poderia até pensar que, eu vou fazer um gancho aqui com questões que poderiam, digamos, remediar essa situação, tá? Que seria um atalho, a gente não se preocupar tanto com essa questão da desregulamentação do mercado de trabalho, porque isso seria importante para aumentar a competitividade dos negócios, e aí deixa o mercado de trabalho desregulamentado e vamos pensar em políticas redistributivas. Tipo, você bota um imposto muito grande sobre grandes fortunas, sobre riqueza, e dá uma renda universal para todo mundo, tá? Eu acho que essa via é um pouco ingênua, né? É uma via complicada, porque é difícil você pensar como é que seria a economia política dessa situação, né? Que viabilizaria, digamos, esse contrato social. O pressuposto é que os empregos já eram, então só nos resta a renda universal e a tributação progressiva para financiar esse pessoal que não vai ter mais emprego, né? Então, é um cenário sem política. Eu acho que no meio disso a gente tem que pensar, por exemplo, uma questão importante, que é a questão dos direitos de propriedade. Aqui eu estou juntando já com uma preocupação que está no fundo da nossa cabeça, né? Que é a indústria 4.0, a digitização, a questão que os empregos vão sumir, né? E que tudo isso levaria a uma redução ainda maior do poder de barganha no trabalho, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar em caminhos, né, possibilidades alternativas de lidar com essa situação, que não seja só vamos deixar o mercado de trabalho de lado, vamos pensar em regulamentação e vamos pensar mais na questão redistributiva diretamente, né, tipo, via tributação progressiva, você distribuir uma renda básica, uma renda universal para todo mundo, tá? Eu acho que tem opções muito mais interessantes no debate público. Por exemplo, a gente pensar a retomada do papel do Estado, né, como criador direto de empregos,
que é algo que eu venho trabalhando com isso, vou falar um pouco mais no fim, quando a gente falar um pouco mais de futuro, imagino eu, empregos voltados diretamente para promoção de bem-estar, tá? Algo que é muito relevante para países menos desenvolvidos, justamente porque tem um emprego informal importante. Então, essa atuação do Estado como criador de empregos no setor que gera bem-estar para a população é também uma forma de você formalizar mais o mercado de trabalho, melhorar a remuneração. São empregos normalmente que são mais sindicalizados, você tem mais uma questão de equilíbrio aí da barganha do trabalhador com o empregador. Outra agenda que é muito interessante também é a agenda de emprego garantido. Outros temas que também têm entrado muito em discussão, a semana de 4 dias de trabalho, jornadas de trabalho reduzidas, isso tudo como formas de você circular os empregos formais, fora outras políticas que são típicas de intervenção no mercado de trabalho, como, por exemplo, política de qualificação, requalificação, enfim, a gente pode falar aqui de um monte de coisas. Né? Boa, até eu queria, eu vou me arriscar a fazer um resumo aqui, depois vocês podem me agredir, tá? Se meu resumo ficar muito ruim, mas assim, no espírito de tentar deixar o mais didático possível, a gente poderia dizer que a desigualdade aumentou, veja que eu vou fazer um negócio ousado, por conta da redução das políticas sociais do estado de bem-estar, a desigualdade aumentou por conta da desregulamentação do mercado de trabalho, como linhas gerais, e a desigualdade aumentou por questão de avanços tecnológicos que criaram polarizações no mercado de trabalho. Por exemplo, serviços super sofisticados e serviços de baixa qualificação. Aliás, a pandemia mostra um pouco isso, né? No Brasil, a gente tem esse fenômeno ocorrendo claramente, né? Quem pode fazer o famoso home office está muito bem, obrigado. O problema são os 70% de trabalhadores que não podem fazer home office, né? Então, me arriscando aqui a falar um pouquinho das causas. E aí, já começando a falar de futuro, e agora é o momento do programa que começa a me dar agonia, veja que eu estou fazendo 3 perguntas em uma para vocês, né? Na minha ansiedade aqui da gente tratar de todos os temas. Mas, pensando em futuro e trazendo agora para a conversa a China, que eu acho que é um tema legal para a gente colocar na mesa, inclusive, Carlinhos, como substituto da União Soviética, já que você puxou essa chave de que a União Soviética era o que dava o contrapeso a um estado de bem-estar no Ocidente, até um pouco na linha do Milanovic, né, do capitalismo sozinho. Então eu te perguntaria, nesse espírito aqui de pacotar várias perguntas, como é que é a questão da desigualdade dentro da China, como é que você enxerga isso, e o papel que a China teria ou terá em eventualmente colocar uma alternativa para o mundo, dando um salto até um chute do meio de campo. Podemos dizer que o plano Biden, por exemplo, é uma reação dos Estados Unidos à China e já coloca elementos lá de mais cuidado com o mercado de trabalho, com proteção social. Enfim, você tem uma visão de que a China possa eventualmente substituir a União Soviética nesse papel aí de contrabalançar o Ocidente, ou é um sonho meu isso? Essa questão do estado do bem-estar, eu acho que a gente precisa ter uma ideia melhor sobre isso, tá? Eu não acho que o crescimento da desigualdade tem a ver com o recuo do estado do bem-estar, que é uma ideia muito disseminada, né? Então, eu resolvi fazer um trabalho empírico justamente para checar se isso é verdade, se pós-anos 80 a gente teve realmente uma redução, né? E aí a gente botou uma lente de aumento para olhar todas as formas possíveis que você poderia captar essa redução, tipo gasto social no PIB, gasto social real, gasto social por pessoa. Você está falando de Brasil ou de mundo? Mundo. Tá? Mundo. Porque essa é uma das explicações que normalmente as pessoas invocam para explicar por que aumentou a desigualdade dos países ricos. E no Brasil é a mesma coisa, tá? Porque a gente também, o gasto social brasileiro só aumenta, né? Desde pelo menos até 2015, isso era uma realidade, depois não. Mas aí o que eu observei justamente é que só aumenta, desde a década de 80, com poucos períodos em que ele caiu um pouco, mas nunca caiu, se você olhar o PIB per capita, mas nunca como percentual do PIB, nem como gasto real, né? Então, onde é que se escondeu essa diminuição do estado do bem-estar que todo mundo fala, tá? Na verdade, ela se escondeu no financiamento da política social, tá? Ele ficou um pouco mais regressivo. Tá? Embora nos países ricos seja o imposto de renda que seja a fonte principal, e ele é progressivo, você tem uma tendência nos últimos 20 anos de diminuir o imposto sobre as corporações. Tá? Isso é que é a tal corrida para o fundo. É uma corrida para o fundo nisso, na alíquota do imposto sobre as corporações e no aumento dos impostos indiretos também para financiar. Ou seja, continua um estado de bem-estar grande, mas ele está financiado de forma menos progressiva. Pergunta:
Será que ele continua reduzindo desigualdade, pobreza? Resposta, sim. Na ausência desse negócio, a desigualdade ia ser o dobro e a riqueza ia ser a pobreza ia ser o triplo. Tá? A gente contou, fez essa conta aí, né? Então, isso eu acho que precisa ser um pouco matizado, tá? Quais são as transformações que estão acontecendo no estado do bem-estar que estão diminuindo o seu potencial de fogo? Mas aí toca naquele ponto que você falou. O problema não é tanto nas intervenções redistributivas, tipo estado do bem-estar. O problema está mais na fábrica que gera desigualdade. Tá? A fábrica está aberta, tá certo? Você desregulamentou o mercado de trabalho, você diminuiu a tributação progressiva no mundo, botou muito gás nessa fábrica, né? O que é interessante é que agora, pós-Biden, né, a gente tem, quer dizer, um pouco antes dele já, começa a ter um movimento de re-regulamentação do mercado de trabalho, Paulo. Olha que engraçado. Sabe por onde que esse troço está sendo puxado? Pela gig economy, ou seja, economia de plataforma. Tem um baita debate sobre como é que você vai tratar o pessoal de Uber, esse tipo de coisa. E aí vários países já estão regulamentando, fazendo leis que obrigam essas plataformas a tratarem essas pessoas como empregados, com direitos trabalhistas. Então, sabe a onda do Polanyi? Né? A mercantilização avança e o pêndulo volta para trás. Né? Foi um movimento do próprio mercado, porque ele criou uma monopolização tão grande, que essas plataformas são monopsônios e monopólios, né? Exatamente. Eles são os únicos contratantes e os únicos vendedores. Então, isso mesmo. É curioso que você está falando que eles não foi nenhuma decisão de governo, no sentido de que um governo mais social-democrata lá, Biden assumiu e resolveu mudar. Foi o próprio dinâmica de mercado que começou a levantar. Mais ou menos, né, dinâmica de mercado, porque você tem que ver que é aquela coisa europeia da concertação, tá certo? Sindicatos estão indo na frente, estão puxando as empresas, e aí o governo entra de levada, assim, ele não é o agente que está levando isso para frente, né? Mas isso, já na Holanda, na Espanha, no Reino Unido, na Califórnia já tem isso também, regulamentação do trabalho do Uber. Então, e o interessante é que a pergunta que fica no ar é se isso vai contaminar, no bom sentido, o mercado de trabalho como um todo, entendeu? Melhorar um pouco a questão da barganha, fortalecer os sindicatos, etc. E a outra coisa é a agenda dos impostos progressivos, né? Que está começando a pegar de novo. Quer dizer, é o Biden, é o plano Biden, é o pessoal do Piketty que já está em conversa com a SED, e aí começou com esse papo de imposto global sobre corporações. Tudo bem, eles hoje deram uma paulada nisso, que acharam que o avanço foi pequeno, né? Mas, enfim, isso já está na agenda. E o terceiro é o salário mínimo. Hoje em dia está todo mundo falando de salário mínimo, né? Você já tem a maioria dos países na União Europeia já estão adotando salário mínimo, né? Então, e acho que a pandemia até é um elemento que a gente deveria destacar aqui, né? Porque ela acabou acelerando todo esse movimento, essa inflexão, né? Porque é uma pandemia num mundo que já estava frágil do ponto de vista de desigualdade, né, Célia? Como é que você vê os efeitos da pandemia nisso, né? Sem dúvida, é como você falou, né? Você já tinha situações de desigualdade estruturais e elas foram muito abastecidas pelo quadro pandêmico, né? E aí você consegue fazer até uma análise país a país. Quem fez mais austeridade, quem fez mais retração, né, quem subfinanciou a saúde, esses países foram os mais afetados. E aí a desigualdade realmente aumenta, porque os ricos têm lá o jeito deles resolverem esses problemas, né? Mas aí a maioria da população fica um pouco, enfim, né? Ela sofre mais, é mais vulnerável, você tem mais contágio, mais taxa de mortalidade nesse grupo, né, que é o grupo vulnerável. Então, foi isso, né? Acho que a pandemia ela exacerbou algo que já existia. Mas Vai lá. Pode falar. Não, do lado solar da história, você tem que os governos estão entrando bastante, né? Os estímulos fiscais estão muito grandes, né? Quer dizer, todos aqueles dogmas que as pessoas acreditavam, né? Que tem que ter equilíbrio fiscal, que não pode gastar, olha o déficit, olha a dívida. Essa coisa está dissolvendo, né? E junto com esse gasto tem investimento também, né? Então, muitos países já estão olhando para o futuro, né? Como é que a gente vai sair dessa numa retomada que é mais igualitária, que é melhor do ponto de vista ambiental, né? Então, a questão da sustentabilidade, ela passou para o primeiro plano, né? Então, é o pêndulo polaniano, eu acho, que explica isso muito bem, né? O avanço da mercantilização e a reação da sociedade de autoproteção através dessas intervenções aí, a democracia funcionando no meio, né? E sem democracia... Então, eu até queria, vamos ver se o Carlinhos volta aqui para a gente falar da questão da China, mas eu até queria explorar o seu conhecimento de mercado de trabalho,
Porque, assim, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo agora no pós-pandemia recente, porque a gente não tem dados, não tem estudos, não tem medidas ainda, mas a dinâmica que eu estou enxergando da digitalização da economia, que é um pouco da intensificação daquelas plataformas, né, da uberização do mercado de trabalho. Eu acho que foi muito acelerado na pandemia, porque o que eu vejo na pandemia são plataformas se fortalecendo, porque o trabalho digital, num certo sentido, ele é um trabalho de plataformas, né? Sim. Porque são grandes plataformas que dominam diversas áreas. Então, por exemplo, você vai pedir comida, tem o aplicativo lá dos restaurantes, aí você vai fazer uma compra, tem uma Amazon que domina tudo, aí você vai andar de carro, aí você vai alugar carro, tem o aplicativo do aluguel do carro. E aí você cria gigantes concentrados e, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico até, isso que eu queria te ouvir. No mercado de restaurantes, que eu estava conversando com um amigo, os garçons viraram todos motoboys, porque antes você ia no restaurante comer, né, normal, você estava lá, tinha um garçom que tinha até um salário, com carteira de trabalho registrada, tudo mais. Hoje em dia, como a pandemia virou tudo de ponta cabeça, ninguém mais vai em restaurante, os garçons viraram motoboys para levar a comida do iFood. Né? Então, estou exagerando o raciocínio, mas está acontecendo muito isso hoje. Então, há uma precarização do trabalho que meio que veio para ficar, né? Isso que me preocupa, porque uma economia digital, ela funciona com bases diferentes, né? Então, até que ponto você acha que isso é uma característica geral mesmo de uma economia mais digitalizada? O meu drama aqui é o quanto disso é conjuntural e o quanto disso é estrutural, né? E veio para ficar. Né? Eu acho que é super preocupante, você tem toda a razão. Eu gosto muito de um insight do Atkinson sobre isso, tá? Que eu acho que ele recoloca a gente num lugar melhor, assim, que é você pensar que trajetória tecnológica não é um fenômeno natural, né? É um negócio que você tem que baixar a cabeça e dar um jeito de se adaptar, né? É pensar que na trajetória tecnológica tem escolhas, os agentes escolhem, os agentes privados, a escolha social, os agentes públicos. Então, assim, se tem uma forma de sair disso, é sair junto, né? Através de você pensar em política social, política pública, na verdade, né? No sentido mais amplo do termo. Que tipo de trajetória tecnológica você quer induzir? E o Estado tem muitos instrumentos para fazer isso, né? Por exemplo, compras, né? Bom, falando para o BNDES, eu tenho que ensinar a missa para padre, né? Crédito, investimento direto, compras, então, regulação, né? Você tem várias formas de você induzir trajetórias tecnológicas que são mais amigáveis ao emprego, tá? E eu acho que a jogada legal é que os empregos sejam empregos bons, tá? Empregos de qualidade, tá? Empregos bem remunerados, empregos sindicalizados, né? Que sejam amigáveis à ideia de sindicalização, de barganha coletiva, e empregos, e isso aí é até a coisa que eu gostaria de falar mais sobre o futuro, né? Como eu vejo. Vamos falar do futuro. Então, vamos embora. Empregos que se concentrem cada vez mais na provisão de bem-estar, entendeu? Eu acho isso, quer dizer, a gente tem que apostar numa mudança estrutural que junte várias coisas, o econômico, o social e o ambiental. Essas três coisas tem que dar a mão, entendeu? Senão não dá. Né? Um pouco essa coisa da economia do cuidado também. O plano Biden acabou trazendo à tona. Exatamente. Disso, né? Na verdade, o Biden ele tá repercutindo coisas que já acontecem nos países nórdicos há uns 40, 50 anos. Tá? Então, assim, não é novidade, não é uma novidade total no mundo. Né? É uma agenda até que entrou no debate americano lá pelo Bernie Sanders, que olhou o que os nórdicos estavam fazendo, que é uma economia super voltada para a provisão de serviços sociais públicos. Né? E isso tem milhões de vantagens. Eu estou trabalhando com isso agora, tá? Estou, inclusive, fazendo uma pesquisa empírica sobre efeitos disso em termos de renda, equidade, desigualdade. Por exemplo, a desigualdade. Tem vários estudos de incidência fiscal, que são estudos que querem medir o impacto da intervenção do governo sobre desigualdade, tá? Então, assim, tradicionalmente, o governo vai lá e cobra imposto de renda. O que acontece com a desigualdade? Diminui. Aí o governo faz as transferências, tipo Bolsa Família, pensões, aposentadoria do rural. O que acontece com a desigualdade? Cai. Aí o governo cobra os impostos indiretos, quer dizer, as pessoas com aquela renda disponível vão fazer suas compras e ao pagarem, né, as compras lá, o seu consumo, elas estão entregando impostos para o governo, seus impostos indiretos, e esses impostos indiretos são ruins para desigualdade, quer dizer, aumenta a desigualdade. Então a desigualdade aumenta um pouquinho. Depois que você considera os gastos em educação e saúde, serviços sociais públicos, você monetiza esses gastos, é quando a desigualdade cai mais.
Bom, aí só encerrando aqui o raciocínio, era isso. Quer dizer, eu queria mostrar que como o potencial, tá, de você investimento público em serviços sociais, ele é essencial, inclusive uma coisa básica como a redução da desigualdade. Mas, enfim, há outras coisas, tá, outros efeitos. E é impressionante, porque os nórdicos, eles mantêm uma competitividade econômica, uma sofisticação produtiva, puxando aqui a brasa aqui para minha sardinha, né? São economias ultra complexas, sofisticadas e competitivas, que têm uma super rede de proteção. Mas eu queria, a pergunta que eu te fazia, Carlinhos, era sobre a China, né? Que eu acho que é fundamental a gente colocar a China nessa história, né? Até que ponto, fazendo uma pergunta até num nível meio besta, até que ponto a China pode substituir a União Soviética nesse papel de reequilíbrio aí das políticas de bem-estar, e em que medida a gente poderia até fazer uma leitura de que o Biden reage a isso já, né? Como é que você... E se você puder falar um pouco da desigualdade na China também, sem querer abusar da sua boa vontade, né? Que eu também acho que é um tema legal, né? E quando eu costumo falar de desigualdade, eu sempre gosto de comentar o que está acontecendo com a mobilidade social. Porque uma coisa é você ter desigualdade e, ao mesmo tempo, você ter a renda mediana estagnada e você está tendo, digamos, uma mobilidade social descendente. E a outra coisa, você estar tendo aumento de desigualdade, mas, ao mesmo tempo, a renda mediana está subindo e a mobilidade social é ascendente. A história chinesa da desigualdade sempre foi acompanhada com a elevação da renda mediana e com mobilidade social ascendente. Então, do ponto de vista, digamos assim, do bem-estar da população, digamos, as circunstâncias são favoráveis em geral, a despeito de que a concentração no topo da estrutura distributiva aconteceu de forma substancial, considerando que era um país socialista, que você tinha uma desigualdade muito reduzida, e você tinha um sistema social de proteção completamente estruturado, com pleno emprego, etc., e isso se desfaz essencialmente, sobretudo nos anos 90, que são os anos em que as reformas com a privatização, com a dissolução das estruturas clássicas de proteção social, inclusive saúde e previdência, se desfazem, e lentamente está se montando isso nos anos... Lentamente é um modo de dizer, mas, na verdade, isso está sendo montado, digamos, de 2000 para cá. Quer dizer, esses últimos 20 anos são anos de montagem dessa estrutura. E isto faz com que, nos últimos 5 ou 6 anos, a desigualdade parou de aumentar. E, em alguns aspectos, até está diminuindo. E eu estava me referindo antes, a elevação do salário mínimo é um elemento importante, essa remontagem de um estado de bem-estar social, que ainda, se a gente pegar uma tipologia clássica, que a Célia conhece muito melhor do que eu, sobre, por exemplo, os Anderson na Europa, o sistema chinês é muito conservador. Ele não é um sistema de estado de bem-estar social tipicamente, digamos, social-democrata. Nesse aspecto, ele não é. Ele não é universalista. Então, há diferenciações importantes. Então, mas, ainda assim, está sendo montada uma rede de proteção social. E, por outro lado, essas transformações na sociedade chinesa de não interromper o desenvolvimento econômico, de você manter um nível razoavelmente sustentado do crescimento do emprego. E, juntamente com isso, com o fato, uma desaceleração do crescimento da população, isso está levando a uma redução progressiva da desigualdade, ainda que não pelas vias clássicas que a gente viu na Europa, etc. E tal. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que a mensagem da China é essa mensagem, digamos, da construção de uma estratégia de desenvolvimento em que a mobilidade social ascendente seja uma coisa muito forte e que isso possa, então, recuperar, digamos, ou diminuir os níveis de desigualdades que ela chegou a atingir aí na entrada dos anos 2000, que chegou a um gênio muito elevado de fato, quase que parecido com o brasileiro, mas ainda menor que o Brasil, mas que agora está num processo de queda, enquanto que nós
estamos num processo de aumento do nosso gene. Então, a experiência chinesa, num certo sentido, está em construção, mas eu acho que a direção é de uma direção de redução da desigualdade. Até queria aproveitar, a gente já está caminhando aqui para concluir a conversa, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas até queria te passar a palavra, Célia, que você comentava comigo há pouco a questão do termo que eles estão usando na China, que é muito parecido com os Estados Unidos, até, da prosperidade compartilhada, né? Como é que era o termo? E já encaminhando também para umas considerações finais, se você puder fazer. Claro. Não, a gente estava comentando aqui em off, né, que agora o mote na China é a prosperidade comum, né? E aí o mote na discussão no debate público americano é prosperidade compartilhada. Isso é uma coisa que começou numa discussão há já uns 10 anos. O americano está mais comunista que o chinês, até, porque compartilhada é até mais forte do que o comum, né? E até aí já tem uns livros até que tem um título assim, América Social Democrática, né, do Lane Ken Woese, ele traz essa bandeira para frente, mostrando lá o que aconteceu, que a classe média foi exprimida, que os pobres ficaram estagnados e que os ricos se apropriaram de todo o crescimento econômico, né? E eu acho que é interessante assim esse paralelismo com o processo chinês, assim, até que ponto tem uma competição retórica aí também, né? Bom, enfim, deixa isso de lado, que eu não vou entrar nisso aí, porque eu tenho muitos elementos para aprofundar muito isso. Mas, assim, só para fazer um comentário final, eu acho que eu gostaria de pegar um ponto que você levantou, Paulo, sobre os países nórdicos, né? Que você diz, bom, eles são também muito competitivos, eles têm uma economia complexa, a inovação é super importante lá, e além disso tem a proteção social. Então, eu acho que é importante a gente explorar a relação entre uma coisa e a outra, tá? Que é um pouco isso que eu tento fazer agora na minha pesquisa, entendeu? Em que medida que você pode pensar a política social, o estado do bem-estar, como completamente acoplado com uma ideia de desenvolvimento que envolve o econômico e o ambiental, tudo junto. Porque quando você separa, dá problema, né? Tem uma das três pernas que não está contemplada aí na tua equação, né? E isso é exatamente o que eles fazem. Eles têm um setor de serviços sociais públicos gigantesco, que é responsável por quase 40% do emprego, tá? Para você ter uma ideia, a gente tem 9% do emprego só em saúde e educação, então a nossa brecha, com os melhores exemplos, digamos, as melhores práticas, né, para usar uma expressão comum, é enorme. A gente está em 26%, 27% abaixo do que a gente poderia estar com potencial de emprego num setor que tem características excelentes, porque ele resolve necessidades sociais, ele tem um consumo público gigantesco, ele é super bom do ponto de vista ambiental. Tá? Isso a gente já tem trabalhos para o Brasil, uma matriz insumo produto ambiental, que vai ser uma tese de doutorado no Instituto de Economia, que vai ser apresentada agora pelo Márcio Alvarenga, que mostra justamente que os setores de serviços sociais públicos, saúde e educação, eles são ambientalmente amigáveis muito mais do que a maior parte dos 42 setores considerados na matriz. Então, assim, é uma aposta, entende? Você desviando um pouco o padrão de produto e consumo para essa direção, você consegue fazer uma mudança estrutural importante. E ela tem também transbordamentos para tecnologia, para inovação. Né? Só um exemplo, por exemplo, a Dinamarca gasta 1,5% do PIB em inovação. 1% é privado, não é público. E a explicação é que eles gastam 7% em educação. Eles têm uma força de trabalho nível de educação altíssimo. Né? Então, o empresário aposta nessa força de trabalho educada. E eles estão na tecnologia de fronteiras verdes, de tecnologias verdes, né? Aquela Vestas, de aerogeradores. Exatamente. Empresas incríveis. Né? E aproveitaram o estímulo fiscal agora, pandêmico, para jogar essa aposta mais para frente. Né? Então, são essas interações que a gente, como economista, que tem essa cabeça social e ambiental também, a gente tem que ficar de olho nisso. Né? Então, assim, essa mensagem aí que eu queria deixar aqui no fim. Boa. Obrigado, Célia. Nada, obrigada a você. Suas palavras de esperança aqui para a gente ir embora para cá. Ou pode ter o realismo crítico também, né? Paciência. Opa. Olha, eu vejo, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, quer dizer, no mundo e no país em particular. Não é? No mundo diz respeito a essa, digamos assim, que perspectiva se coloca hoje? Será que, em função mesmo da própria pandemia, que levou, como todos sabemos aqui, um comprometimento muito tipicamente keynesiano
de criar uma rede de proteção, um conjunto de transferências. E agora, nos Estados Unidos, investimento público. E, nesse sentido, digamos, será que isso vai caminhar nesta direção, uma direção assim, progressiva, não é? Ou se este momento será tal qual aquele de logo depois da grande crise de 2008, que também foi seguido por ações keynesianas intervencionistas, logo interrompidas, e com o retorno da doutrina do orçamento equilibrado, da austeridade fiscal e das reformas do lado da oferta, etc. Então, esses dois cenários estão muito incertos no mundo. E a gente não sabe bem. Você me perguntou antes até que ponto o desafio China coloca. Eu acho que o desafio China coloca mais pelo lado do crescimento econômico e que pode gerar alguma expectativa importante aí, mas há esse outro lado, digamos, pela questão distributiva, que isso aí ainda é muito imponderável. Muito imponderável, entre outros aspectos também, pelo fato de que um dos aspectos muito importantes da ascensão do neoliberalismo e da concentração de renda é o certo desaparecimento de um pensamento, digamos, progressista, social-democrata consequente. Esse pensamento vai, aos poucos, perdendo politicamente força para uma expansão, seja de uma velha política tradicional liberal ou para o recrudescimento da ultradireita, que, de alguma maneira, aponta nessa questão, fica de olho nos desabrigados e na classe trabalhadora que perdeu o emprego, mas aponta que o migrante ou o estrangeiro é o inimigo digamos, dessa circunstância. Então, isso é uma questão que está colocada no mundo, a gente não sabe por onde vai. Então, ser pessimista ou otimista não depende tanto disso. E a questão no Brasil. Ficou muito claro, está muito claro, que a armadilha macroeconômica montada no país, o regime de teto de gastos, ele é inteiramente incompatível com a superação do momento atual. Veja bem, nós estamos hoje registrados 15 milhões de desempregados, mas, desculpa, 15% da força de trabalho é registrada como desempregado. Porém, esse é um número pequeno, porque houve uma redução também do lado da oferta, pela própria pandemia, mas houve uma redução do lado da oferta, de tal maneira que a taxa de desemprego é maior do que 15%. Se você juntar uma população subempregada, uma população, digamos, de baixíssima renda, então nós vamos considerar que, digamos, a grande maioria da força de trabalho brasileira está vivendo em condições ou de miséria ou de uma enorme insegurança econômica e social. Essa, digamos, é uma circunstância que não tem como ser superada simplesmente com uma retomada modestíssima da taxa de crescimento, mantendo o status quo. E, portanto, é preciso romper com isto. Porém, as forças políticas, digamos, com capacidade de romper com isso, elas, de certa maneira, se subordinam a uma tirania de um pensamento fiscalista que torna, digamos, uma retomada forte do Estado na recuperação do econômico, da atividade econômica, algo que tem que ser evitado terminantemente. E isso, portanto, se nós não rompermos com essa circunstância, fica muito difícil ser otimista. Então, eu queria terminar com essas observações. Perfeito. Professor Carlos Aguiar de Medeiros, Célia, professora Célia, muito obrigado. Acho que foi ótima conversa aqui. A gente navegou aí por muitos oceanos, muitos mares, né? O tema, como eu disse no começo, é vasto, né? Mas deu para a gente, pelo menos, se não resolver todos, pelo menos a gente tocou em todos, né? Então, acho que foi
Foi bem legal e agradeço a aula que vocês deram aqui, com a capacidade de síntese heróica também para falar de tudo isso em tão pouco tempo. Então, muito, muito obrigado. Foi uma honra para a gente poder recebê-los aqui, uma alegria, e também já fica aqui o convite para uma próxima. Obrigado, gente.